Amém. Levante na presença da querida Irmandade, para pagar 2 votos que eu fiz na presença do Senhor. Eu estou com meu filho estudando no exterior, eu estava passando uma prova muito grande, porque meu filho estava lá estudando, sem emprego. E eu orei a Deus e falei: Senhor, eu nunca fiz um voto com sua presença. O Senhor nova nessa graça, Senhor. Tem piedade, escuta meu pedido, Senhor. Abre uma porta de emprego para o meu filho, que eu vou levantar e vou glorificar o teu nome. E, Senhor, está chegando o dia do meu aniversário. O único presente que eu quero, Senhor, é a minha família na tua casa. E o Senhor abriu uma porta de emprego para o meu filho. Eu estou muito feliz aqui na presença de Deus, na minha Irmandade. E o desejo do meu coração de estar aqui hoje no meu aniversário era que meu filho mais novo viesse comigo. E Deus preparou essa criança daqui comigo hoje. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo seu nome, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de estar congregado com todos vós nesta noite. Somos aqui de perto do mesmo vinhedo, logo ali. Mas eu nunca vi nenhum irmão do ministério daqui junto de nós lá. E é tão perto, Goiás é um pouco mais longe, né? Glória a Deus. Mas dou graças a Deus pelo prazer de servir a Deus. Sou nascido filho de pais crentes. Com a idade de 9 anos, o Senhor me selou com a evidência de novas línguas. Com 12 anos, me chamou nas águas do santo batismo. Glória a Deus. Com 12 para 13 anos também o Senhor deu a graça de iniciar na orquestra, onde por misericórdia toquei por 43 anos. Dou graças a Deus, irmãos, pela esposa, pelos filhos, noras e netas que o Senhor nos tem preparado também. Posso dizer que sou feliz servindo a Deus. Tem muitas obras, maravilhas que o Senhor tem feito sobre nós, irmãos, obras apostólicas, mas tem diversos servos de Deus aqui e nós teremos outras oportunidades de estar junto com a querida Irmandade. Mas dou graças a Deus, irmãos, que as muitas obras que o Senhor fez conosco, irmãos, uma que eu não deixo de agradecer a Deus, é que ainda na minha infância eu nasci diagnosticado como uma criança especial, uma criança que cresci com 4 anos de idade. Eu tive um derrame facial, onde a minha boca veio a entortar, ficou minha infância e parte da minha adolescência aí com a boca bastante torta. Mas o Senhor, por misericórdia, colocou mais ou menos no lugar. Dou graças a Deus que um lado da minha face não mexe, mas não é isso que tem atrapalhado de nós servirmos a Deus. Dou graças a Deus, irmãos, que cresci com 6 anos de idade. Eu quis aprender a música, meus irmãos mais velhos também, e meus irmãos deslancharam na parte musical. E eu fiquei um pouquinho para trás. Eu não saí da primeira lição do Bona por 3 anos quase. Com 6 anos até quase 9 anos de idade, tentei aprender a música, não entrava na minha mente de forma alguma, onde na minha dificuldade, irmãos, eu não desistia. Toda segunda-feira eu estava na escolinha musical e o servo de Deus que também ensinava com aquela paciência tão grande, nunca desistiu da minha pessoa. Com 7 anos e meio eu entrei na escola, também
não entrava nada na minha mente, mas o certo é que quando eu estava com quase 9 anos de idade, o servo de Deus que atendia lá em Campinas na época, o Senhor o levou para o seu grande glória, lá no Jardim da Parque Ipiranga hoje. Ele foi na escolinha musical e ali ele perguntou como é que estavam as crianças, os jovens, os irmãos. Nós éramos bastante na época. Ele falou: irmão Antônio, todos estão indo bem, mas a música não entra na mente do Saulinho. Falou desse jeito. Era um servo de Deus muito amado, ele gostava muito da minha pessoa. E o certo é que quando nós fomos agradecer a Deus, o Senhor deu para ele falar assim na oração: Senhor, abre a mente desta criança. Dou graças a Deus que criança saiu de lá sem saber nada, dormi, no outro dia a minha mente estava totalmente aberta. Eu dou a graça de vir na outra escolinha passar 45 lições, fiz a clave de sol, a clave de fá e toquei meu violino por 43 anos. E a escola que também não aprendia, da mesma forma o Senhor abriu a minha mente e deu graça também de estudar e aqui estar glorificando a Deus nesta noite. Sou de uma família, filho de pai, meu pai o Senhor chamou na graça no ano de 56. Primeiro que minha mãe, meu pai era muçulmano, islâmico, e o Senhor o chamou nesta bendita graça também, convertendo seu coração, sendo o primeiro muçulmano que o Senhor chamou nas águas do Santo Batismo, que serve a Deus na congregação. Depois, alguns vezes, o Senhor chamou minha mãe, e damos graças a Deus que estamos na 5ª geração que servimos a Deus. Agora, irmãos, de tantas obras que o Senhor tem feito, tanto no Líbano quanto na Síria, o Senhor dá graça de atender esses 2 países. E na primeira viagem, o Senhor deu a graça de estar lá, em missão da obra de Deus, ainda sem ministério. Fui considerado espião de Israel no Líbano, mas de uma forma toda maravilhosa, o Senhor me libertou daquele lugar também. No ano de 2023, passei por um processo de sequestro, mas mais uma vez o Senhor me libertou daquele país. Dou graças a Deus, irmãos, que é bastante longo essas obras, mas em outra oportunidade o Senhor dará a graça de estar aqui com a querida irmandade e contar em detalhe as obras que Deus tem feito também. Agora no mês de abril, o Senhor deu a graça de estar no Líbano. Nós não fomos lá, irmãos. Foi uma viagem rápida, que era para ser 15 dias, e acabou sendo praticamente 22 dias. Nós fomos na intenção ali de comprar um prédio para a congregação, que o Senhor tinha preparado um valor para nós comprarmos um prédio próprio ali no Líbano, aonde, para mandar entender, a obra de Deus no Líbano começou no ano de 86, na Síria no ano de 83, e muitas obras o Senhor tem feito. Na Síria, mais ou menos, que são batizados, é mais ou menos umas 230, 250 irmãos. No Líbano, hoje nós estamos com 63 que servem a Deus, batizados junto com as suas famílias. Família, a maioria não é batizada, somente irmão e irmã. E os filhos, alguns estão congregando. Certo é que nós estamos vendo o prosperar da obra de Deus nesses países também. E dou graças a Deus que nós fomos, irmãos, no Líbano, e ali, quando nós chegamos, o Senhor deu a graça de nós encontrarmos um prédio para ali ser a primeira casa de oração, um prédio próprio no país do Líbano. Mas o certo é que quando nós conversamos com o dono daquele imóvel, ele já estava no 14º dia, e nós falamos: olha, nós temos a condição de comprar, mas nós temos que ir no banco para ver como é que nós enviamos esse dinheiro para o Senhor. E ali, ele já sabia das dificuldades que era de fazer a transação de valores daqui do Brasil para o Líbano. Mas nós fomos até o gerente do banco, conversamos, e ele falou: não faça isso, porque se vocês enviarem o valor, eles vão achar que vocês estão enviando esses dólares para a compra de armas, para
um exército lá que chamam terrorista, que tem por nome de Hezbollah. Hezbollah quer dizer Partido de Deus em árabe, irmãos. E o certo é que nós voltamos, conversamos com aquele homem, e ele virou para nós e falou: pode demorar o tempo que for preciso, eu acredito na pessoa de vocês, o prédio é de vocês. E assim, irmãos, nós glorificamos a Deus e vimos a forma que o Senhor iria tomar para nós voltarmos, para nós acertarmos, mas o certo é que ligamos para o Brasil e prorrogaram para nós mais uma semana a nossa viagem. E quando nós estávamos no 15º dia, que era o dia que nós teríamos que viajar aqui de retorno para o Brasil, eu recebi um telefonema. Ali um telefonema, quando eu recebi o telefonema, era um testemunhado aqui da cidade de Itapira, conversando com o irmão Saulo. Eu ali respondi para ele o amém. Ele falou: irmão, o irmão está onde? Eu preciso que o irmão vá para o Líbano, ou que envia para o irmão da Europa ou do próprio Brasil para estar no Líbano. E eu falei: então, irmão, por quê? Ele falou: porque eu testemunho uma família desde o ano de 2018 e agora eles saíram da Síria, fugido da Síria por causa das situações de assassinatos que está tendo lá. Eles estão perseguindo alauítas e cristãos. E eles, de uma forma toda especial, fugiram para o Líbano e pediram o santo serviço de batismo. Eu falei: irmão, nós estamos aqui no Líbano. Quase nós falamos que estava no Líbano, ele começou a chorar e já passou o telefone para a pessoa mais velha daquela família. Resumindo, irmãos, nós entramos ali numa comunhão, eles não tinham condições de fazer o batismo na casa deles, porque não tinha água, mas de uma maneira toda especial, nós estávamos a 80 quilômetros deles, e da onde a casa do cooperador estava a 25 quilômetros, numa montanha, certo? Nós estávamos a 105 quilômetros, da onde o Senhor iria preparar o batismo. E o certo é, irmãos, que nós não tínhamos condições, o Senhor preparou toda a forma para eles subirem até a montanha. Nós falamos: vocês sobem até a montanha e lá o Senhor vai preparar e fazer o santo serviço de batismo na casa do irmão Tony, que é o cooperador. E o certo é, irmãos, que lá no Líbano é tudo muito difícil. Uma viagem de 90 quilômetros, tem vezes que demora 3 horas, 4 horas para chegar, é montanha, é muito movimento. Para resumir, irmãos, eles subiram, o Senhor preparou a condução, tudo, eles subiram para a casa do irmão Tony, e quando nós chegamos lá já era 10 horas da noite. E ali tinha 15 pessoas da família que tinha recebido, irmãos, o anúncio do Evangelho. E nós chegamos lá, é um pouquinho diferente, irmão. Nós temos que entender, se eles entenderam o que é Jesus Cristo na vida deles, eles servem, irmãos, um profeta por nome de Maomé ou Muhammad, e ali o Senhor da graça de sempre entrar para que eles possam explicar para nós entendermos, se eles entenderam que é a graça mesmo. O Senhor deu a graça das 10 horas até 10h40, conversamos muito, e ali, irmãos, um deles respondeu: irmão, nós estamos convertidos e entendemos o que é Jesus Cristo na nossa vida. E aí o Senhor deu a graça de começar o santo serviço de batismo, uma maravilha de batismo naquela noite. Irmãos, estou resumindo bastante. O Senhor chamou 11 nas águas do santo batismo. Foi o maior batismo que o Senhor preparou no Líbano. Então, graças a Deus que o Senhor chamou esses 11, e ali, irmãos, ele contou a forma que foi, não dá tempo de contar, porque tem mais servos de Deus, uma situação que ele passou na Síria, 2 que estavam junto com ele foi assassinado, e ele falou: Senhor, o próximo vai ser eu. E o certo é que com o dinheiro que ele estava ali, eles compravam armamento ilegal, irmãos, para entregar para os rebeldes. Mas de uma forma toda especial, ele falou: Senhor, o que é que eu falo aqui agora? Que 2 já foram assassinados, já foram mortos na minha frente, o próximo sou eu. Mandou uma mensagem para a família falando: olha, se preparem que dessa noite eu não passo, mas aquele que é de Deus, Deus guarda, irmãos. O certo é que quando ele estava ali, ele começou a falar com o Senhor,
Só para a irmandade entender rapidinho, ele falou: Senhor, o que é que eu falo? E ali veio na mente dele que esse testemunhado que testemunhou eles falava que na obra de Deus o que a mão esquerda faz, a mão direita não fica sabendo. E na hora o Senhor trouxe para ele: eu vou falar que esse dinheiro aqui é para ajudar os pobres e necessitados. E se o Senhor me livrar, esse dinheiro eu vou usar para ajudar os pobres e necessitados. E o certo é que aquele homem começou a lhe questionar, irmãos, esbofeteando, batendo nele. E ele virou e falou: esse dinheiro que está comigo é para ajudar os pobres e necessitados da Síria. E assim foi, irmãos. Ele não acreditava, mas chegou um certo momento que chegou o oficial acima dele, e ali ele perguntou: o que é que você está fazendo com esses valores? Ele falou: esse dinheiro é para os pobres e necessitados. Na hora que ele falou assim, ele falou: então vem comigo. Aquele outro homem falou: não, ele está mentindo. Ele falou: você fica quieto que ele vai me acompanhar. Acompanhou ele, irmão, até o local que ele designou. Chegou nele e falou: é verdade que é para ajudar os pobres e necessitados? Ele falou: é. Então ele falou: então aqui está o seu dinheiro, confere, verifica se está tudo certo, pega a tua moto e vai embora. Glória ao nome do Senhor. Eles chegaram no lugar que ele morava, e naquele mesmo momento estava acontecendo uma situação de assassinato num prédio, onde todos tinham morrido, todos foram mortos naquele prédio, somente uma família de irmãos nossos que não, irmãos. Então, graças a Deus que ele, naquela situação que estava, pegou a família, pegou os filhos, mãe, todo mundo, e somente com uma sacola deixaram as casas e fugiram para o Líbano de uma forma toda especial. O Senhor os guardou por 7 dias, saiu da Síria andando para chegar até o Líbano. Mas então, graças a Deus, irmãos, que eles contando tudo isso para nós ficamos bastante comovidos. E ali naquela noite o Senhor chamou 11 almas nas águas do Santo Batismo, e quando nós retornamos, que partes deles estavam conosco no carro, eles falavam assim para nós: irmão, o que é que está acontecendo? O nosso coração está quente, está batendo com tanta alegria. Eu falei: é o Espírito Santo da graça que está junto de vocês. E graças a Deus que em outros dias fomos fazer a Santa Ceia, e no dia da Santa Ceia o Senhor chamou mais 2 nas águas do Santo Batismo. E esses 2 não foi feito num tanque, foi feito na banheira mesmo da casa que o Senhor preparou. Dou graças a Deus, irmãos, que ali de 11 foi para 13. Depois o Senhor deu a graça de fazer o batismo também de 3 mulheres cristãs ortodoxas, ali em Beirute, de uma forma toda especial. E nesta viagem que foi prorrogada, o Senhor chamou 16 nas águas do Senhor. Então, graças a Deus que voltamos, e agora no mês de junho o Senhor preparou de nós retornarmos de novo para lá. E ali no Líbano, nós nessas 2 viagens não tivemos condições de entrar na Síria, por causa da situação que está na Síria até o dia de hoje. Está muito perigoso entrar lá, e nós temos que ter prudência também. Mas graças a Deus que retornamos agora para o Líbano, e o Senhor preparou todas as formas, onde nós fomos em 6 nesta viagem, e ali o Senhor deu a graça de acertar esse negócio. A igreja já está lá na Síria, lá no Líbano, totalmente reformada, irmãos. Está linda a congregação e o prédio que o Senhor preparou para nós ali no Líbano. E no mês de setembro o Senhor dará a graça de nós irmos lá para fazermos a abertura da congregação naquele país. Vai ser o primeiro prédio no Oriente Médio como prédio próprio da congregação. Então, graças a Deus, irmãos, que nesta viagem também o Senhor deu a graça de nós acertarmos os papéis para que a congregação seja legalizada no Líbano, para que a Irmandade possa ter liberdade para congregar com alegria também. Hoje os cultos são às escondidas, com portas fechadas, mas através desses documentos o Senhor dará graça. Nós temos certeza que a Irmandade ter tranquilidade para congregar também, e para que nós possamos anunciar o Evangelho. Mas nessa viagem o Senhor deu a graça também, dali que batizaram um político, um
homem embaixador, e ele queria ser batizado no tempo passado. Ali, ele é embaixador e um homem falante, muçulmano, e ali nós chegamos na casa dele para conversar. Ele queria que nós almoçássemos com ele. Nós fomos almoçar e lá na igreja que estava, nós começamos a falar do Evangelho. Ele falou: eu aceito o Senhor Jesus no meu coração e eu quero ser batizado. Ali o Senhor deu a graça de nós abrirmos o serviço de batismo, e não tinha água na casa dele também, mas ele falou: quero ser batizado em um rio. Estava um feriado prolongado no Líbano, um movimento, e o rio que nós queríamos ir, levá-lo para batizar, pelo movimento que estava, não tinha condições, o trânsito totalmente fechado, e ali, irmão, nós demoramos quase 5 horas para encontrar um rio para batizar este homem. E ele queria ser batizado sem ninguém ver. O Senhor deu a graça de nós, ali achamos um local ermo, debaixo de uma ponte, falamos: pode serve, Deus nos serve. Na hora que nós descemos lá, ele falou, eu falei: você vai para cá? Ele falou: não, vou batizar do jeito que eu estou mesmo. Aí o Senhor deu a graça de eu entrar dentro daquele rio com ele, colocar a mão sobre a sua cabeça, por imposição, oramos. O Senhor deu a graça de fazer o batismo. Na hora que nós levantamos, irmãos, aleluia, ele voltou de novo das águas, que eu olhei na barranca, estava cheio de pessoas assistindo o batismo. Aquele que não queria que ninguém visse, ele teve que entrar nas casas das pessoas, que com a alegria que eles estavam, eles falaram: estamos muito felizes, estamos vendo Jesus Cristo entrar neste lugar também. Então, graças a Deus que ali eles serviram bolo, pão para nós com uma alegria tão grande, e já se comprometeram a estar na abertura da congregação conosco. E logo em seguida, depois, fizemos o serviço, uma outra família nos chamou para que nós fôssemos até eles, e ali era o marido, a mulher e 2 filhas, uma filha de seus 16 anos, uma, eu não sei se era 13 ou 15 anos que tinha, todas meninas muito grandes, mais de 1,70 m, mais o pai e a mãe. Mas lá é um pouquinho diferente, os pais, são os anciãos, o pai e a mãe que dominam a casa. E o certo é que quando nós chegamos lá, estava um conflito na casa. Essa mulher estava com um crucifixo nas 2 mãos, e nós entramos no assunto, irmãos, de batismo. Ela queria entender, ela falava: toda a minha família já é batizada, eles já aceitaram Cristo no coração. O Senhor deu a graça de nós entrarmos, conversarmos com ela e explicar a forma de batismo, quando o Senhor aceitou, e começamos a entrar nesse assunto. Quando nós terminamos, ele falou: agora eu entendi, então eles podem ser batizados. E ali o Senhor deu a graça de começar no batismo, um culto maravilhoso. Nós estávamos com diversos irmãos, e o certo é que na hora que eles falavam: quero ser batizado, e tem água? Não tem. Mas na hora que não tinha água, o Líbano é muito difícil com água, irmãos. É uma dificuldade num país tão pequeno, mas é tudo muito difícil. Alguns lugares têm muita água, outros lugares não tem água. É complicado. E energia também. Energia praticamente 3 a 4 horas por dia somente. E o certo é, irmãos, que quando nós conversamos com eles, ele falou: irmãos, deixa eu falar uma coisa. Há 2 dias atrás, eu vi que estava entrando anjos dentro da minha casa. E aqui, neste dia, o Senhor estava dando a graça de eu ser batizado no mar Mediterrâneo. E sai nós, irmãos, com a família inteira toda trocada, eu, mas o servo de Deus trocado também. O povo olhava na rua e falava: o que é esse povo que está tudo de macacão de fora? Então, graças a Deus, ele demorou um pouquinho. Saímos da casa deles mais ou menos quase 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Chegamos, irmãos, no mar Mediterrâneo, 8h15 da noite, no local que nós encontramos para batizar. Mas dou graças a Deus que o Senhor deu a graça de batizar aquela família. Eles levantavam, irmãos, numa alegria tão grande, glorificando a Deus também. Foi o primeiro batismo que o Senhor preparou no mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, vocês querem saber? É onde o Senhor Jesus esteve com os discípulos. E eu também estive lá. Pronto, acabou. Glória a Deus. Oh, graças a Deus, irmãos, que
temos visto muito o operar de Deus sobre nós. Claro, depois, voltando no livro, dia 12 para o dia 13 de junho, começou a guerra entre Israel e Irã. Se tivesse ficado mais 6 horas lá, nós teríamos dificuldade para voltar. Mas o Senhor nos guardou mais uma vez. E depois o Senhor deu a graça, eu cheguei do dia 12 para o dia 13 aqui, e dia 23 o Senhor deu a graça de vir para a Europa, e ali na Europa o Senhor deu a graça de nós estarmos no Reino Unido, também em Madrid, estou falando mais ou menos assim. Depois na Escócia, o Senhor fez uma obra maravilhosa, não dá para contar. E depois o Senhor deu a graça de estar na Romênia. Na Romênia, fazia 14 anos que tinha tido um batismo naquele país. O Senhor tinha chamado uma irmã na Romênia. O primeiro batismo, o Senhor chamou uma irmã. E depois desse tempo todo, 14 anos depois, o irmão que congregava lá, ele congregava, sentia a presença de Deus, mas queria entender o que é o batismo. E o batismo não fala, ó, aceita Jesus Cristo, mas ele queria saber de forma diferente. O Senhor deu a graça de nós entrarmos 700 quilômetros, viajamos para ir até esse local de carro. Chegamos lá, começamos a conversar com ele. O Senhor deu a graça de nós entrarmos lá atrás, lá em Adão, lá em Abraão, e nós, o Senhor deu a graça de viajar no Velho Testamento, entramos no Novo Testamento, depois do Novo Testamento entramos até o apóstolo Paulo. Quando nós terminamos aqui 1h40, ele chorando, a família chorando, ele virou para nós e falou: aonde é que eu posso ser batizado agora? Aí o Senhor deu a graça de nós conversarmos com os servos de Deus do Brasil, e o Senhor deu a graça de fazer o batismo naquele dia. Eles estão felizes servindo a Deus. No Líbano, da Síria, da Romênia, Reino Unido, Madrid, e todos os lugares o Senhor tem dado a graça de congregar. E também aqui da cidade de Vinhedo, na Vila Planalto, e o Senhor dá a graça de ajudar também ali a Irmandade ali no Parque Holanda. De todos esses lugares eu trago e levo as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Ore a Deus por nós. Em setembro nós estaremos retornando para o Líbano para fazer a abertura desta casa de oração, e talvez nós estaremos na Síria também. Só na Síria tem mais de 35 pedidos de batismo. Ore a Deus por nós, para que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos livre dos homens maus também. Servo de Deus falando de guerra, lá tem guerra, horrores de guerra, todos os dias, irmãos. Mas até agora o Senhor nos tem guardado e Ele continuará nos guardando. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, pela esposa que Deus me deu, pelos filhos, pela paz de Deus e a proteção para comigo e minha casa. Deus preparou essa boa viagem, a preparação de Deus de estar com a Irmandade. Sábado, agora passado, o Senhor deu a graça de congregar aqui na Central de Itupeba. E o servo de Deus, o Moncir, que atende aqui, fez esse convite para que se Deus permanecer e navegasse com a Irmandade hoje. O Senhor nos colocou este sentimento e preparou essa boa oportunidade. Trago as saudações de onde tenho passado, da minha comum congregação, Aparecida de Goiânia, ao Pilão Parque,
a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor me deu com a minha esposa 3 filhos. Um deles está aqui, meu filho mais velho, as minhas filhas estão ali. Meu filho agora fez 13 anos. Graças a Deus, minha filhinha do meio está com 10. O Senhor presenteou minha casa no ano passado e no ano retrasado. E pela graça de Deus, selou a minha filha com a promessa e chamou os 2 nas águas do Santo Batismo. Tenho guardado a minha casa, meu filho é músico, já toca nas reuniões de jovens e menores. E pela graça de Deus, temos visto o operar de Deus na nossa casa e na nossa família. Irmãos, Deus fez muita obra, passou um pouquinho. Mas que coisa linda tudo que nós ouvimos aqui nesta noite. Irmãos, vimos o que é a força do Evangelho de Cristo trabalhando no coração das pessoas. Deus fez muita obra. Eu vou contar uma obra só que Deus fez. Essa obra que eu conto marcou muito a nossa vida espiritual. Alguns anos atrás, nós estivemos visitando alguns irmãos em Brasília, Distrito Federal. E lá permanecemos 3 dias e após o santo culto, no segundo dia, nós estávamos aqui à frente saudando os irmãos. De repente veio uma nossa irmã, já idosa, aparentemente uns 60 e poucos anos de vida, e me saudou com a paz de Deus e me entregou um papelzinho assim dobradinho, e este papel era um bilhetinho. E neste bilhete estava o seu endereço e telefone. E ela me fez um convite, dizendo: irmão, por favor, se Deus preparar, antes dos irmãos irem embora, visita a nossa casa. Nós temos a alegria de receber os irmãos. E eu agradeci, irmãos, o convite, e nós íamos retornar naquela noite mesmo. Só que devido ao imprevisto que nós tivemos, Aleluia. nós não conseguimos retornar. Ficamos no outro dia para arrumar o carro e, por consequência, congregar com a Irmandade. Foi quando, então, durante o dia, o Senhor me fez lembrar do convite da nossa irmã, e nós lembramos e marcamos o horário em que ela e sua família poderiam nos receber. E no horário marcado, nos dirigimos para lá. Chegamos na região nobre da cidade, uma casa muito boa. Aparentemente, aos nossos olhos, tudo corria muito bem, irmãos. E quando ela, com seu esposo, nos recebeu, entramos na sua sala, assim, bastante ampla, tinha um sofá assim, né? E do meu lado direito, irmãos, uma poltrona vazia, e nós começamos a conversar das coisas de Deus, e a nossa irmã, dona da casa, sentou lá, irmãos, e ficou ouvindo tudo que nós falávamos. Mas num dado momento, ela se colocou em pé à minha frente, à frente dos irmãos, fez uma pergunta e disse: irmão, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, eu gostaria que os irmãos não me interpretassem mal. Pois não, irmã. Eu quero saber se os irmãos têm certeza que Deus enviou os irmãos aqui na minha casa. Eu olhei para ela e falei: irmã, ela nos fez um convite, com amor, com alegria para vir aqui, e nós viemos compartilhar o amor de Deus, os dons de Deus, todos eles a Bíblia descreve como preciosos, mas o amor é mandamento. Do amor provém tudo. O amor é a matriz de tudo. O que o amor não faz, não tem nenhum outro dom que é capaz de fazer. E nós vamos compartilhar um pouquinho do amor de Deus na sua casa. É isso que nós vamos fazer. Ela olhou para mim, para os irmãos, e disse: irmão, então a partir de agora, a responsabilidade já não é mais minha, está em Deus, enviou os irmãos e na palavra. Nós vamos subir para a parte de cima da casa, e lá em cima os irmãos vão saber por que Deus enviou vocês aqui. E nós subimos, irmãos, a escada. Quando ela falou assim, eu pensei que se tratava de alguém enfermo na carne. Mas quando nós subimos a escada, que chegamos no topo, assim à esquerda, tinha um corredor fino que dava acesso aos quartos. E eram 4 portas de quartos, e em cada maçaneta das portas tinha um véu das nossas irmãs pendurado à porta. E nós passamos as 3 primeiras portas, quando chegamos no último quarto à direita, ela colocou a mão na maçaneta da porta e clamou a Deus desta forma: Senhor Jesus, cubra eu, a minha casa e os teus servos com teu sangue. Irmãos, e nós clamamos também. Mas quando abriu a porta do quarto,
saiu de dentro do quarto um mau cheiro muito grande. Irmãos, ia me dirigir dando alguns passos à frente para ver o que era, mas quando chegamos na porta, eu vi uma cena terrível. Vou descrever a irmandade exatamente como eu vi. Em cima de uma cama de casal estava uma moça nova de idade, agachada em cima da cama, no meio da cama, com as mãos assim sobre a cabeça, seus cabelos totalmente embaraçados, ela toda suja, como um maltrapilho, irmãos, um morador de rua, restos de comidas e pratos sujos em cima da cama, embaixo no chão. Todas as suas necessidades feitas em cima da cama, embaixo no chão. Toda aquela imundície passando nas paredes da casa. As unhas das suas mãos e dos seus pés eram tão grandes que machucavam as falanges dos seus dedos. Eu nunca vi coisa igual, irmãos. E quando vi aquela cena terrível, ela com os olhos vermelhos assim arregalados, eu perguntei então para ela, a nossa irmã dona da casa: irmã, o que é isso? E ela, chorando muito, dizia: irmão, esta moça é minha filha. O nome dela é Marta, é auxiliar de jovens e menores. Ela estava para casar com um moço, e o moço que ela ia casar perdeu a graça de Deus, trocou ela por outra mulher e foi embora. E ela não aceitou a perda porque amava muito ele e caiu numa depressão muito forte, se trancou no quarto. Como o nosso inimigo é oportunista, aproveitou esta porta aberta e possuiu o seu corpo. Tem uma legião de demônios no corpo da minha filha. Faz muito tempo que ela não corta a unha, não pente o cabelo, não troca de roupa. Quanto tempo ela tem, irmã? Tem 27 anos de idade. Faz quanto tempo que a tua filha está assim? Oh, irmão, minha prova não é de hoje e nem do ano passado. Só faz 10 anos que Satanás prendeu minha filha no quarto. Ela entrou aí com 17 anos, hoje tem 27. Não toma mais banho, não corta a unha, não pente o cabelo, vive trancada no escuro, no quarto, não pode ver a luz, não se comunica com a família. Quando a legião que está nela se manifesta, ela quebra tudo, bate em todo mundo dentro de casa. E esta semana, não aguentando mais a minha prova, eu fui congregar para ouvir uma palavra. E Deus mandou uma palavra e disse assim: aqui tem uma mãe que tem uma legião de espíritos na tua casa, e eles falaram que não vão sair de lá. Mas leva a virtude desta palavra. Ainda esta semana eu mando os meus anjos na tua casa, e mando aquele espírito em nome de Deus na tua casa. E a tua casa vai glorificar o meu nome. Irmãos, quando ela falou esta forma, ela olhou para todos nós e falou: irmãos, se Deus mandou vocês aqui, não é ontem e nem amanhã. Eu preciso ver uma obra hoje, tem que ser agora. Irmãos, eu olhei para ela e falei: irmã, nós somos tão pequenos, mas nós vamos entrar no quarto. O Senhor nos fez saber de buscar a sua face em oração. E nós vamos pedir para o grande Jesus, porque é Ele quem pode fazer tudo. Se Ele quiser libertar, Ele liberta, mas a nossa parte nós vamos fazer. Entramos em comunhão. Deus nos fez saber de buscar a sua face em oração. Deus visitava muito a irmandade, de todos nós que estávamos ali, mas ninguém tinha coragem de orar. Mas no nosso meio tinha um irmão muito simples, irmão Alessandro, ele órfão de pai e mãe, novinho de batismo, só 7 meses de batismo, veio o irmão de Nicolé na rua para sobreviver, analfabeto, muito simples. Deus visitou o Alessandro e foi ele que começou a orar. E orava numa coragem tão grande, nós ouvimos ele orar, mas num dado momento ele fez uma pausa. E nós percebemos que o que era um pedido passou a ser uma inspiração divina. E ele falou: eterno Deus, nós entregamos nas tuas mãos a nossa irmã. Nós estamos vendo ela como um membro do corpo quando está machucado. Por menor que seja, quando um dedinho ou um membro está cortado, todo o corpo sente a dor deste membro machucado. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo, que lá na cruz do Calvário não foi dividido, nós estamos sentindo a dor da nossa irmã. Faz 10 anos que esta legião de espíritos judia dela na sua casa. Mas nós cremos, eu vou dessa forma, na virtude do teu filho Jesus, que estava com ele quando ele entrou lá na província dos Gadarenos e mandou aqueles demônios embora daquele homem que dormia nos sepulcros. Esta mesma glória está conosco aqui nesta tarde. E nós vamos fazer um pedido agora: o que for enfermidade, liberta a nossa irmã. E o que for espírito maligno, manda embora, que nós vamos dar glória a teu nome. Irmãos, eu vou contar para os irmãos exatamente como Deus fez
porque o que é de Deus não precisa fantasiar. Quando ele pediu desta forma, todos nós ouvimos a porta do quarto se abrir, e se disséssemos que vimos alguma coisa, ninguém viu, mas todos sentimos passar por nós um vento muito forte. Irmãos, aonde aquele vento passava, Deus nos visitava. Quem tinha glória dava glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem tinha promessa manifestada, Deus está nos visitando aqui. Aleluia! Que nós ouvimos aqui, irmãos. É o mesmo Deus que fez lá na Síria, que fez no Líbano, que fez em Brasília e que vai fazer aqui nesta noite também. Irmãos, quando nós sentimos aquele vento passar e Deus nos visitar, foi uma visitação de Deus tão grande, Deus nos tomava com uma glória muito grande. Deus nos fez entender que era o seu anjo que estava entrando dentro do quarto da irmã Marta. Quando o anjo de Deus passou por nós e tocou a nossa irmã, a moça de 10 anos estava presa por aquela legião, quando recebeu o toque de Deus, levantou da cama, chorando, liberta, dava glória e manifestava a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nesta hora, vamos dar glória a Deus, irmão. Tem alguma praga que vai bater ventilada nesta irmandade, nesta noite? Esta virtude, não é uma da palavra, mas Deus visita o meu coração. Itupeva, Jundiaí, Vinhedo, toda esta região, estado de São Paulo, está recebendo esta glória aqui agora. Aonde estiver Satanás, ele vai receber uma ordem hoje para bater retirada, e a boca desta irmandade vai glorificar a Deus. Ela está liberta até o dia de hoje, mora hoje em Palmas, no Tocantins, foi a última notícia que eu tive. Aqueles espíritos foram embora, nunca mais voltaram, e nesta noite Deus está sendo glorificado aqui. Graças a Deus por esta oportunidade, como disse, Deus preparou, era para já ter retornado, mas foi com tanto carinho, tanto amor, o convite do servo de Deus. Deus preparou de forma especial, está aqui com a minha esposa, com a oração da verdade. Já estamos retornando para Goiás e espero que o Senhor nos leve na mesma paz que nos trouxe para. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo, por Jesus Cristo, seu nome seja sempre elevado. Amém.